Oi, está tudo bem com você? É uma alegria ter você aqui em nosso canal e para se juntar aqui a nós neste novo vídeo do Pérolas Preciosas. Por favor, dê aí o seu joinha, o seu like e nos ajude a valorizar este conteúdo junto ao YouTube. Você pode também encaminhar para os seus contatos, né? Isso nos ajuda muito. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, faça-o, né? Sem demora, né? Para que você possa receber aí os nossos novos vídeos. Bem, nosso propósito aqui é fazer uma leitura bíblica e depois comentar as lições espirituais que estão dentro do texto lido. Nós vamos ler o texto registrado em Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 26. Nós estamos indo na sequência, nós começamos lá no primeiro capítulo de Marcos e estamos comentando todo o Evangelho de Marcos. E ele fala, agora começa, né, a tratar do assunto dos últimos acontecimentos da vida de Jesus, quando ele esteve aqui na terra pela primeira vez. E então vamos focar os últimos dias de Jesus até a sua crucificação, sepultamento e ressurreição. 2 dias, o texto também é longo, então eu já vou contando o que está no texto e já fazendo o comentário, e você pode depois fazer a sua leitura. 2 dias antes da celebração da Páscoa e a festa dos pães sem fermento, ou também chamado de pães asmos, os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de prender Jesus, acusá-lo de traição para matá-lo em seguida. Aqui vemos que a intolerância dos religiosos do judaísmo havia crescido ao ponto do ódio demonstrado através das perseguições que eles fizeram contra Jesus. E também da acusação falsa que viria e da condenação à morte. Isso tudo foi muito, muito, muito injusto. Quando Jesus estava em Betânia, comendo na casa de Simão o leproso, veio uma mulher e derramou um perfume muito caro sobre a cabeça de Jesus. Esse ato dela escandalizou alguns indivíduos que estavam ali presentes no local, né? Inclusive discípulos de Jesus. Eles diziam que era um desperdício, porque o perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E Jesus, percebendo a reação deles, disse-lhes: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O valor do perfume era equivalente a um salário pago
por mais de 300 dias, né, de trabalho de uma pessoa. 300 dias. Então, vocês podem ver que é o que a pessoa arrecada num ano inteiro, né? Mas nada é demasiado caro para ser usado em Jesus. Jesus descreve o ato da mulher como uma boa ação, porque ela estava ungindo seu corpo antes, né, para a sua sepultura. Então, aqui Jesus estava predizendo a sua morte, que ele morreria, seria sepultado. E era costume dos judeus ungirem o corpo antes do sepultamento. Jesus falou de forma muito realista também sobre os pobres, que estariam sempre entre eles, e, portanto, os discípulos poderiam ajudá-los quando quisessem. Isso deixa claro que é utópico pensar que é possível erradicar totalmente a pobreza deste mundo cheio de injustiça social por causa da maldade existente no coração daqueles que não aceitam Jesus e nem o seu reino de amor que ele veio anunciar, ele veio implantar aqui na terra. As autoridades judaicas emitiram ordens para prender Jesus e Judas Iscariotes, que fazia parte do grupo dos 12 de Jesus, se ofereceu para ajudá-los. Judas deveria identificar Jesus para os seus oponentes à noite. Eles o prenderiam à noite. E sem os recursos modernos aí, né, de iluminação, encontrar e identificar alguém à noite seria uma tarefa difícil. Por isso, eles procuraram entre os discípulos um traidor que pudesse fazer isso, porque já estava ali ao lado de Jesus, sabia onde ele estava, para onde ele ia, então seria mais fácil. O primeiro dia da festa dos pães sem fermento acontecia no dia 14 de Nissan, que corresponderia para nós aí a uma quinta-feira. O cordeiro pascal deveria ser comido dentro dos muros de Jerusalém, né? Não seria em nenhuma cidade, por isso eles tinham que ascender, subir a Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento e a festa da Páscoa, que vem em seguida, estão ligados, né? Os preparativos para a refeição teriam de ser feitos discretamente, porque Jesus já era um alvo marcado. Jesus enviou 2 dos seus discípulos para preparar o local onde eles poderiam ter a ceia da Páscoa. Os 2 discípulos iriam à cidade e, ao ver um homem trazendo um cântaro de água, deveriam segui-lo. Então, deveriam dizer ao dono da casa em que ele entrasse que o mestre estava perguntando: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E tudo aconteceu do modo como Jesus havia dito. Ou Jesus tinha agendado antecipadamente, ou tudo foi uma obra sobrenatural de Deus, o mais provável. Páscoa significa a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Naquele dia, lá no Egito, eles sacrificaram um animal antes de saírem
da terra da escravidão para a terra prometida por Deus. Depois passaram a sacrificar um cordeiro de 1 ano sem mancha e sem defeito na Páscoa. Após o pôr do sol da quarta-feira, porque aqui nós temos que entender que o dia judaico se encerra ao pôr do sol e, em seguida, está iniciando o novo dia. Então, não é à meia-noite como nós fazemos, mas é ao pôr do sol, quando surgem as 2 primeiras estrelas no céu. E então, 14, era quarta-feira, às 18 horas já virava para o dia 15 de Nissan. E então era o momento de ter a ceia da Páscoa. Os celebrantes relembravam aí a libertação de Israel da escravidão no Egito, quando Deus trouxe juízo ao matar o primogênito de cada família egípcia, mas passou por cima das casas israelitas, onde havia nos umbrais da porta o sinal do sangue do animal sacrificado. Então, eles tinham que sacrificar o animal, passar o sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não entrasse naquela casa, mas passasse por cima dela. Então, nós temos aqui, né, a partir daí, então, o sangue de Jesus protegerá do juízo todos os que nele se refugiam. Essa é a lição para nós, né? Hoje nós já temos, o sacrifício de Jesus já foi feito, ele foi sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos, ele ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai, então vitorioso, num corpo glorificado. E ele hoje é poderoso para nos guardar, nos livrar aí do juízo que um dia virá novamente sobre toda a terra. Jesus estava à mesa com os seus discípulos, né? E apesar do relacionamento íntimo de amigos que eles tinham, Judas, naquela noite, ia trair Jesus. Jesus confirma que vai ser o Cordeiro de Deus que seria sacrificado no lugar dos seres humanos pecadores. Mas ai daquele que o entregar para ser morto. Embora as Escrituras tenham predito que Jesus iria sofrer uma morte substitutiva, Judas é responsável por sua obra má. Jesus pegou o pão que estava ali, à mesa, abençoando, partiu e lhes deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava ainda num corpo de matéria, num corpo físico, e aponta para o pão como sendo uma representação, um simbolismo do seu próprio sacrifício, o corpo que seria partido, ferido na cruz do Calvário. E isso aconteceria de uma vez por todas. Depois do sacrifício de Jesus, não haveria nenhum outro sacrifício. Até hoje não tem mesmo, porque esse sacrifício só pode ser feito no templo, e o templo foi destruído no ano 70, através de Tito, filho do imperador Vespasiano. Jesus pegou um cálice
e o cálice contendo o vinho, e tendo dado graças, o deu, distribuiu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Então o cálice representa, simboliza, nos traz a lembrança o sacrifício de Jesus, em que ele derramou seu sangue inocente ali na cruz. O cálice então foi derramado, eles tomaram do cálice que simbolizava o sangue que seria derramado para expiação dos pecados de toda a humanidade. Lembre-se que Jesus deu a você, ele se deu, ele se doou, ele se entregou, ele foi o sacrifício voluntário por todos nós, por mim e por você também. Se ele deu tudo dele mesmo, sua vida, seu corpo, tudo, para pagar o preço pelo pecado em nosso lugar, veja, o que nós podemos oferecer a Jesus? O que eu posso dar em troca para Jesus, senão toda a minha existência? Já começando aqui com essa existência terrena e depois por toda a eternidade. Nós vamos falar agora desses momentos finais, né, de Jesus na sua primeira vinda, e eu espero que fique bem claro para você que o maior presente que Deus nos deu foi Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, morto, imolado na cruz do Calvário, para realmente pagar o preço pelos nossos pecados, porque nós não poderíamos pagar o preço por nós mesmos. Mas Jesus inocente morreu pelos pecadores, e isso é tremendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde para sempre.